Glória a Deus por mais esse dia. Estamos começando o bom dia hoje, caminhando para o segundo livro de Crônicas. E nós vimos a semana passada o primeiro livro, falamos sobre ele, falamos sobre o personagem principal que ele traz, que é Davi. E hoje a gente vai falar sobre esse segundo livro de Crônicas, que também é um livro maravilhoso que nos ensina muitas coisas. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada por mais essa manhã, por esse estudo, porque podemos nos reunir para estudar, para falar da Tua palavra, dos Teus preceitos, da direção que o Senhor deu para o Teu povo no passado e dá para nós hoje, através da Tua palavra, porque o Senhor já deixou tudo nela, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. Então, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Espírito Santo, vem, senta aqui, nos ensina, nos exorta, traz o entendimento da Tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Então, a gente está vendo, né, esse momento, vimos que os reinos foram divididos, por um lado o reino do sul, por outro lado o reino do norte. Reino do norte foi conquistado pela Síria, 135 anos, 37 aproximadamente, antes de que o reino do norte foi conquistado, antes do reino do sul. No reino do norte tiveram todos reis maus, por isso que eles caíram bem antes. No reino do sul teve ali um misto de reis bons, reis maus, mais bom que maus, mas a gente vai ver lá na frente também que o reino do sul, ele acaba sendo conquistado pela Babilônia. E esse povo vai ficar 70 anos no cativeiro. Vimos personagens importantes dessa época, como Daniel, a rainha Esther, Esdras, Neemias. E nós vimos a importância que o primeiro Crônicas dá a ênfase que ele dá ao culto. Então, como eles voltam ali depois de 70 anos para restaurar aquela geração, ela pós-exílio é chamada de uma geração sacerdotal, porque os primeiros que vêm com Zorobabel e depois os segundos também com Esdras e depois Neemias, eles vão vir restaurar o templo. Neemias vem depois para restaurar os muros, mas Zorobabel, Esdras, eles vêm com essa função de restaurar o templo. Por isso a gente vê em Crônicas essa ênfase, a restauração do culto. E aí quem que eles vão buscar para isso? Eles vão buscar ali em Davi, esse rei, né, que deu a vida inteira a importância ao culto do Senhor, e eles vão lá resgatar isso para as gerações que voltaram com eles. E a gente vai ver aspectos importantes em Crônicas, a ênfase que eles dão aos bons reis, o que nós vimos a semana passada, como que o rei ele se relaciona com o templo e com o culto. Por isso que eles vão lá, pegam Davi
como referência. E nós vimos coisas importantes, lições importantes aqui desse livro. A gente vê a importância que 1 Crônicas dá ao ensino, ensina a importância da adoração pública, mostra que Deus, ele se alegra com a celebração pública do seu nome, a ênfase que ele dá também a música, a importância da música no culto, o que ele nos ensina também sobre a oração precisa vir mesmo de dentro de nós, refletindo o nosso existir, refletindo a nossa vida cotidiana. Ela precisa estar inserida, conectada a essa adoração, a nossa oração. E nós vimos todas essas coisas tão importantes ali no livro de 1 Crônicas. E hoje nós veremos 2 Crônicas, e o personagem não é mais Davi. O personagem principal agora é Salomão. Vamos lembrar um pouquinho quem foi Salomão? Porque Salomão, gente, ele é aquela expressão da graça de Deus. Lembram quem era a mãe de Salomão? Batseba. O primeiro filho de Batseba morreu. Vocês estão lembrados, logo após aquele episódio do adultério, aquele momento tão terrível, tão infeliz e vergonhoso da vida de Davi, que culminou com a morte de Urias, mas eles retomaram aquilo ali e daquele casamento nasceu Salomão. E você nunca deve esquecer disso. Salomão, ele é uma evidência de que Deus, ele restaura as coisas. Uma coisa pode ter início, ter o início errado. Às vezes uma coisa pode não ter começado adequadamente, mas o Senhor, ele restaura as coisas. A vida de José, ela é um exemplo disso também. E Salomão, ele é um exemplo de como Deus apanha aquela situação tão dramática, tão vergonhosa, que começou ali com o adultério, com a relação de Davi com Batseba, e nasceu Salomão. E é muito interessante que quando você vai ver lá, quando você lê a genealogia de Jesus, o nome que está lá é o nome de Salomão. Por quê? Porque é uma história de graça, é uma história da graça de Deus. Às vezes a gente queria que a nossa história fosse sempre polida, perfeita, que não tivesse nada feio. Mas é interessante que a história de Jesus Cristo, a história é uma história que Deus lidou com graça. Raabe, Tamar, Batseba, esses episódios que não são tão bonitos e que estão lá na genealogia de Jesus. E Salomão, está Salomão lá também. Outra coisa também, em 2 Crônicas, é a ênfase aos reis de Judá. Você não vai ver nesse livro nenhuma preocupação em escrever lá sobre os reis do norte. Então, você vai ter ênfase nos nomes como Josafá, Ezequias e Josias, porque o que se tem lá em 2 Crônicas é o ponto de vista de Deus, o ponto de vista do culto, o ponto de vista daquele que espera o culto. Alguns detalhes em 2 Crônicas, que nós vamos ver também, é que Salomão, por um lado, ele nos ensina a graça de Deus. Ele nos ensina que a graça de Deus é imensa. Mas ele também nos ensina que nós não podemos abusar das bênçãos de Deus.
Às vezes Deus nos concede privilégios, bênção, favores. E se há uma pessoa na Bíblia que Deus concedeu muitos privilégios, foi Salomão. Um homem que teve grande sabedoria no início, que teve grande aceitação do povo no início. Gente, Salomão, ele era o genro que você gostaria de ter. Bonito, simpático, próspero, inteligente, capaz, empreendedor. Mas nem tudo foi bem com Salomão. Nem tudo foi bem com ele. Porque quando a gente recebe a bênção de Deus, a gente deve ter um uso cuidadoso dessas bênçãos, um uso responsável das bênçãos de Deus. E isso Salomão, infelizmente, não teve. Ele não foi cuidadoso nem responsável nas bênçãos que Deus concedeu a ele. Aquela quantidade de mulheres, gente, claro que isso ia dar problema. Uma mulher já é um desafio. Imagina aquela quantidade de mulheres. E se não bastasse, mulheres ímpias, mulheres perversas, mulheres idólatras que perverteram o coração de Salomão. Então, Salomão, ele abusou das bênçãos de Deus. Se o Senhor te conceder bênção, use responsavelmente. O segundo detalhe aqui desse livro, eu disse que em 2 Crônicas nós temos exemplos dos reis tementes a Deus. Nós vemos Josafá. Josafá foi um desses reis. O outro rei extraordinário foi Ezequias. Lá no capítulo 32, capítulo 31, fala da vida dele. E o que acontecia com esses reis? Geralmente eles colocavam em ordem o culto, purificando, restaurando a celebração da Páscoa. E lá em Crônicas há um verbo que você vai ver que, se um dia você tiver curiosidade, marca lá no livro a quantidade de vezes que esse verbo aparece. Buscou ao Senhor, buscai ao Senhor. E essa é uma frase chave em 2 Crônicas. Busquem ao Senhor. Orações em Crônicas também recebe muito destaque. A oração de Salomão, nós vemos lá no texto, por exemplo, como Salomão, ele abre o seu coração para falar com Deus. A oração de Josafá, a oração de Asa, oração de Zedequias, quando os inimigos se aproximam. E é muito importante a gente ler a oração desses homens. O povo de Deus é um povo que ora. As características desses reis é que eles oravam, eles buscavam ao Senhor. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 16. Olha só que lindo, gente. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa
para que nela esteja o meu nome perpetuamente, ou seja, para sempre. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha só a resposta que Deus dá a Salomão. E aí a gente vê, né, que até hoje mesmo Israel tem toda essa importância. Quando a gente está lá em Israel, a gente procura, quando chegamos em Jerusalém, a gente procura toda noite estar no Muro das Lamentações, porque a gente sabe que Deus disse que os olhos dele, os ouvidos dele estariam abertos, atentos à oração que se faz naquele lugar. Aí você pergunta, por que esse muro vem gente do mundo inteiro orar aqui? Exatamente por causa disso. Porque Deus falou que seria perpetuamente, que as orações que se fizesse ali seriam ouvidas. Então isso é algo que aquece o nosso coração. Você vê que muitos que são contra Israel, a gente vê que é mesmo algo espiritual, é algo mesmo do inimigo, para que você não tenha no teu coração essa vontade de ir para um lugar em que há uma janela do céu aberta naquele lugar. Aonde Deus escolheu um povo em Israel, e Jesus ele veio ali em Israel, ele nasceu em Belém, ele morreu em Jerusalém, ele ressuscitou em Jerusalém, ele percorreu toda a Galileia, ele passou tanto tempo ali, ele ascendeu ao céu em Jerusalém. E quando Jesus voltar? Onde que Jesus vai voltar? Em Jerusalém. Quando Jesus voltar fisicamente, aonde que a Bíblia fala que os pés dele vão estar? Em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Então, a gente vê essa importância e a gente vê o quanto que esses homens aqui, mesmo antes de Jesus, porque o Antigo Testamento ele é uma sombra do que iria acontecer lá na frente. E a gente vê esse relacionamento desses homens com Deus. E esse é um texto que a gente deve decorar, gente. Segundo Crônicas 7:14 é um dos textos da Bíblia que nós devemos decorar. Nós devemos aprender a orar a palavra de Deus. E esse livro, 1 Crônicas, 2 Crônicas, ele fala muito sobre isso. Fala muito sobre a oração. E esse versículo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o texto, ele vai dizer que esses reis, eles buscaram o Senhor e eles confiaram em Deus. Geralmente, essas duas coisas, elas estão associadas. E os povos vizinhos, eles confiavam no poder do seu exército, no poder da sua força, no poder da sua capacidade. Os reis de Israel, eles confiavam no Senhor. Davi, inclusive, vai dizer lá no Salmo 20, versículo 7, Davi diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. E essa característica, ela é tão fantástica, quando você lê esses homens, você vê que Deus ele está ali chamando para fazer a reforma do culto, para trazer a Páscoa, o Cordeiro de volta. Você vê a confiança que eles têm no Senhor. E o que tem? Você vê que tem, aliás, em Crônicas, é algo muito importante. Tem 4 reavivamentos grandes
nesses livros. Você sabe o que é um reavivamento? O reavivamento é quando Deus vem em socorro do seu povo e restaura a vitalidade do seu povo. Não é uma coisa fabricada, não é uma coisa científica, é algo que é o resultado do viver de Deus, o resultado da graça de Deus. Isso é muito bonito, porque às vezes parece que as coisas elas chegaram num ponto que não tem mais jeito. Parece que, sabe, um buraco sem fundo, uma idolatria imensa. Parece. Mas aí vem o Senhor e renova, e visita, e reaviva a sua obra no meio dos anos. Às vezes a gente vive como igreja um tempo de esfriamento espiritual. Aí vem o Senhor e restaura e reaviva. Deus faz isso. Deus fez isso ao longo dos anos. Em penúltimo lugar, lá em 2 Crônicas 33, olha, quando a gente pensa assim lá nos reis do norte, e a gente lembra, né, deles, eles eram terríveis. Por exemplo, lá o Acabe. O Acabe, aquele banana, marionete da Jezabel, ele era terrível. No norte era assim. Agora, no sul, quando você pensa num rei perverso, um rei ruim, o nome dele é Manassés. Lá no capítulo 33, no versículo 1 ao 5, olha só. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Aqui está dizendo, gente, que ele pegou o templo e encheu de altares idólatras, altares aos ídolos. Foi isso que ele fez. Lá no 6, 7, ainda tem coisa ruim, gente. Olha o que esse homem fez. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Gente, a história de Manassés é uma história terrível. Lá no versículo 9, a gente vai ver que o texto fala que Manassés fez errar a Judá. Esse é o princípio da corrupção do bom. Veja bem, Jesus lá na frente disse que se alguém vem, expulsa o maligno e a casa fica vazia, o maligno vem e chama mais 7. O estado posterior é 7 vezes pior. Por que é pior? Porque pior do que você nunca conhecer a Cristo é você conhecer a verdade e afastar-se dela. Você vai perceber que o nível de perversidade dessa pessoa é mais intenso. É o caso de Manassés. Ele desce a níveis absurdos.
Gente, o homem queima os seus filhos nos braços de Moloque. Essa é uma pessoa extremamente perversa. E qualquer um de nós falaria: olha, ele tem que ser morto. Extermina da face da terra, não é mesmo? Mas Deus não pensa assim. Deus, ele não pensa dessa maneira. Veja lá no 33, 12, 13. Olha, a oração de Manassés aqui. E olha o que fala no 12, 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhes oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. A vida de Manassés, ela tem 2 momentos, antes do cativeiro e depois. Ele mudou radicalmente, ele tirou dali os deuses estranhos, ele restaurou o altar do Senhor. Lá no verso 19, a gente vai ver a sua oração, como Deus se tornou favorável a ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca menosprezem o perdão de Deus. Nunca. Às vezes a gente acha: ai, pastor, aquela pessoa ali, aquela pessoa não tem jeito. Olha, pior que Manassés, eu acho que não vai ser. Esse é o chamado pródigo do Antigo Testamento. Spurgeon, ele pregou um sermão sobre o pródigo do Antigo Testamento. Era Manassés. Se fôssemos nós faríamos totalmente diferente. Não é? Mas Deus, ele restaura. Deus, ele perdoa. Deus, ele retoma. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Senhor veio buscar pecadores ao arrependimento. Porque se você se acha perfeito e justo, o evangelho não é para você. O evangelho, gente, a graça de Deus é para pecadores. Obviamente, Manassés, ele desceu a patamares absurdos, mas o Senhor restaurou. E aqui, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus restaura, a gente não deve ficar lembrando a pessoa, o passado dela. Olha, tá vendo? Você era assim. Não tem gente que gosta de passar na cara? Lembra de Saulo de Tarso? O Senhor, ele vai trabalhando e daqui a pouco Saulo, ele até ele lembra do passado dele e ele fez bem lembrar. Mas as pessoas não ficavam apontando o dedo para Saulo com base naquilo que ele fez. Parece uma história que eu já contei para vocês, acredito que algumas vezes, sobre um casal de chineses que adotou uma criança muito pobre e deu nome novo para a criança, roupa nova. Mas de vez em quando, eles faziam o seguinte: ele pegava lá os sapatinhos velhos daquela criança e eles diziam assim: meu filho, esse aqui é o sapato velho de quando nós encontramos você. Parece uma coisa boa, mas não é, gente. Sabe por quê? Porque Deus, ele joga fora nossos sapatos velhos. Aliás, ele joga os nossos pecados no fundo do mar. E ele diz que ele já não se lembra mais deles. O Senhor simplesmente nos recebe, nos restaura. O Senhor, ele não vai ficar mostrando nossos sapatos velhos. Em último lugar, veja lá o tempo de Josias, no capítulo 34, o último capítulo de Crônicas, 14 ao 18.
Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e dos que a executavam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu ele diante do rei. Sabe o que aconteceu? O livro, gente, da lei era tão desconhecido, as pessoas ficaram tanto tempo sem que eles não conheciam a lei. E quando o livro é lido, Josias vai ser tomado de uma comoção, de um arrependimento, ao ponto de dizer: gente, o que nós fizemos? Nós negligenciamos a palavra do Senhor. Nós negligenciamos a lei do Senhor. E a partir desse momento começa uma reforma, né, como você pode ver ali nesse capítulo inteiro. Se você não leu, leia em casa. E a gente vê que a lei do Senhor, ela foi restaurada. O salmista lá, no Salmo 19, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. As pessoas hoje, no nosso tempo, elas desconhecem a palavra do Senhor, como nos tempos de Josias. A ponto de você ler um texto e a pessoa falar: nossa, tem isso na Bíblia, né? A palavra do Senhor, ela é médico e remédio. O fim de Judá, o fim do Reino do Sul, eles foram para o cativeiro babilônico amarrado. O rei foi amarrado para a Babilônia. O capítulo 36, no versículo 17, mostra isso. E por que vai mostrar assim, gente? Vamos ler. Do 36, o 17, olha, o cativeiro de Judá. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. O fim de Judá, o fim do Reino do Sul foi terrível. E por que mostra assim, gente? Porque mostra que a desobediência tem um custo. Às vezes você está lidando com a desobediência de uma forma tolerante. E você vai lidando com a desobediência de uma forma negligente. Mas Deus, Ele não está alheio, não. Deus, Ele visita, Ele faz justiça. Mas chega um momento que Deus diz assim: agora esgotou o cálice. Agora encheu. E Deus vem e faz juízo. Segundo Crônicas mostra isso. Mostra que a desobediência vai ser visitada. Lá no livro de Números, capítulo 32, versículo 29, fala: sabei que o vosso pecado vos achará. Sabei, porém, isso, o vosso pecado vos achará. E a gente pensa que Deus está alheio. Não, Deus não está alheio. Judá foi para o cativeiro porque não levou a sério as instruções do Senhor, as repreensões, os alertas. Hoje, se você alerta, se o pastor alerta uma pessoa, porque a função do pastor é essa, né? Tá meio desconectada. Às vezes a gente vê umas coisas na internet meio absurdas, mas a função do pastor é essa. Olha, não vai, né? Cuidado com essa balada. Minha filha, não amarra o tchan na pista, né? Não se embriague. Cuidado com essa roupa, cuidado com esse decote, cuidado com esse linguajar.
E você tem problema às vezes. Você tem problema às vezes com os jovens, você tem problema às vezes com os pais. Os pais que deveriam observar a palavra, né? E eles mesmos alertar os seus filhos. No livro de Joel fala sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que significa isso? Os pais precisam deixar um legado para os filhos e os filhos precisam voltar a obedecer seus pais. Vocês lembram da bênção do pai e da mãe? Isso daí parece que não existe mais. Você levantava de manhã e falava, benção mãe, benção pai. Mas parece que é uma coisa que está cada vez mais extinta. E os pais, eles precisam abençoar seus filhos. Os filhos necessitam dessa bênção. Hoje você chama a atenção da pessoa, você fala, olha querido, isso daí que você está fazendo não está bom, não vai por aí, vai por aqui. A pessoa sai da igreja. Porque ela não aguenta ser exortada. E é incrível, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos exorta. O evangelho é isso. É mudança de caminho. Né? E muitas vezes você precisa ser confrontado. Ela fala, eu não gostei do que o pastor falou. Não gostei do que você falou. Não concordo. Hoje nós vivemos um momento muito complicado. De uma geração helenista instaurada dentro das igrejas. O que é isso? É o evangelho do eu. O afago do eu. Eu estou no centro. Né? Gente que esqueceu que o evangelho não é sobre ele, e sim sobre Jesus. E a gente esquece. Esquece que ao culpado Deus não tem por inocente. E isso é claro aqui nesse livro de 2 Crônicas que nós acabamos de ver hoje. E eu agradeço a Deus pela presença de vocês. Agradeço a Deus por mais uma aula. Domingo que vem nós estaremos vendo o livro de Esdras. Vamos correr para terminar aí todos esses livros do Antigo Testamento. Depois deles nós vamos fazer as parábolas de Jesus. E que o Senhor te abençoe. Um ótimo culto para todos vocês. E até domingo que vem, se Deus quiser.